As 24 horas que antecederam a manhã de 13 de julho ficarão marcadas pela infâmia. A Ucrânia teve sua noite mais intensa da guerra até agora, quebrando recordes com um enxame de drones que envolveu a Rússia. Essa foi uma noite inacreditável para a Ucrânia. Mais de 1.700 alvos russos foram destruídos. Os drones ucranianos mostraram mais uma vez que a rede de defesa aérea da Rússia está falhando. A Rússia nunca havia perdido tanto em um único período de 24 horas. De alguma forma, fica ainda pior para Putin. Isso não foi um clímax. Foi a Ucrânia enviando uma mensagem de que seus ataques vão ficar mais fortes e mais eficazes à medida que os meses passam. Começando pelo número principal, a United 24 Media relata: as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, ou SBS, conseguiram atingir 1.725 alvos russos nas 24 horas que antecederam a manhã de 13 de julho. Com a maioria desses alvos atingidos em uma série devastadora de ataques noturnos. A informação é do comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovd, em postagem no Telegram com os detalhes principais. Além do número recorde de ataques, o SBS causou 418 baixas russas em 24 horas. E o dia 13 de julho consolidou um mês em que o SBS se tornou uma das unidades militares mais eficazes que a Ucrânia possui. Até agora, em julho, 4.181 baixas russas podem ser atribuídas aos drones do SBS. O mesmo grupo também conseguiu atingir 19.759 alvos russos em 13 dias, o que nos dá uma média diária de quase 1.520. Se tirarmos os 1.725 alvos que a Ucrânia atingiu em 13 de julho, essa média cai para 1.502. Isso mostra como o recorde do SBS em 13 de julho foi realmente impressionante. Mais de 200 alvos acima da média, deixando claro para a Rússia que deve temer. Operadores de drones ucranianos mantêm o ritmo. Eles estão intensificando seus ataques, e não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. Agora, não vamos fingir que podemos dar a você um resumo de todos os 1.725 alvos que a Ucrânia atingiu em 12 de julho e no dia 13. O vídeo teria dias de duração se tentássemos. E além disso, Brovd não forneceu nenhum outro detalhe além do número. É seguro presumir que grande parte da retaguarda russa foi atacada. Enquanto a Ucrânia mantém uma campanha de bloqueio que destrói caminhões de combustível e suprimentos russos rapidamente. Também destruiu postos de comando, defesas aéreas e concentrações de tropas, além da linha de frente. Vamos mostrar alguns destaques da noite para você. E todos esses destaques vêm de uma série de ataques realizados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, que coordena com o SBS para eliminar alvos de alto valor nos territórios ocupados. Vamos começar pelos navios. Segundo a mídia United 24, os drones da Ucrânia destruíram um par de barcos patrulha russos, projeto 12.150 Manguste, durante esse período recorde de 24 horas. Esses barcos patrulha não são os navios mais impressionantes da frota do Mar Negro da Rússia, mas a maioria dos navios mais fortes já foi destruída ou está escondida dos drones ucranianos. O portal Russian Ships afirma que esses barcos patrulha ajudam a Rússia a proteger regiões costeiras e estão equipados com canhões de 12,7 ou 14,5 milímetros, usados para abater drones ou atacar embarcações não tripuladas. O que vemos aqui é uma continuação do enfraquecimento gradual por parte da Ucrânia da frota do Mar Negro, que praticamente já deixou de ser um fator relevante na guerra. Além dos barcos patrulha, o SBU e o SBS também miraram em várias das balsas que a Rússia tem usado para transportar suprimentos e equipamentos para a Crimeia ocupada. No Estreito de Kerch, drones ucranianos afundaram o Maria e o Yezik. A Ucrânia também atacou o porto Kavkaz, atingindo as balsas Panágia e Levrente, aparentemente atracadas e possivelmente aguardando o carregamento. Não se engane com o termo balsas, pois apesar de sugerir navios civis, não são isso. A Rússia requisitou qualquer navio em que conseguiu pôr as mãos, para manter a logística no Mar Negro e no Mar de Azov. Ataques ucranianos a esses navios afetam gravemente a logística marítima russa. E na última semana, ou algo assim, isso parece ter se tornado uma prioridade para a Ucrânia. Em 13 de julho, a Ucrânia continuou campanha que causou pânico no Mar de Azov. Nos 8 dias até 13 de julho, inclusive a Ucrânia atingiu 105 embarcações da Frota Sombria da Rússia nesse mar. Essas balsas são navios da Frota Sombria, usados pela Rússia para transportar suprimentos.
O mesmo veículo acrescenta que os drones da Ucrânia adicionaram 7 petroleiros e mais alguns navios de carga, uma balsa e rebocadores, ao balanço de 13 de julho, totalizando 15 embarcações atingidas. Esta campanha contínua visa tornar o Mar de Azov, o Estreito de Kerch e qualquer via navegável usada pela Rússia para sustentar a Crimeia ocupada totalmente insustentáveis. E está funcionando. A Ucrânia está lançando tantos drones sobre o Mar de Azov que está atingindo um navio a cada 112 minutos, declara Brovdi. A Rússia foi forçada a reagir. Apesar de ainda tentar usar o Mar de Azov para fins logísticos, como mostram os navios afundados, a Rússia teve que fechar o canal Donazov, que liga o rio Don ao Mar de Azov. Esse fechamento começou na noite de 10 de julho e é um pesadelo para a Rússia. Navios que transportam grãos exportados pela Rússia estão impedidos de navegar e o Estreito de Kerch, próximo à Crimeia, foi fechado. Esse estreito conecta o Mar de Azov ao Mar Negro, então os ataques de drones ucranianos no primeiro também isolam o segundo. A Rússia ainda não conseguiu suspender as restrições que impôs. Em 13 de julho, a Reuters informou que as restrições continuam vigentes. A Ucrânia claramente não vai ceder. Mas 15 navios afundados em 13 de julho significa mais uma extensão das restrições. Com a chegada de 14 de julho e nos dias seguintes, é provável que surjam relatos de mais petroleiros e navios de suprimentos atingidos no Mar de Azov. Vamos para outro destaque da noite histórica da Ucrânia. Drones ucranianos também atingiram 3 sistemas de radar fixos, usados pela Rússia para detectar drones marítimos e aéreos. Não subestime a importância desse ataque. Sistemas de radar são muito complexos e difíceis de substituir, especialmente enquanto a Rússia enfrenta sanções impostas pelos parceiros da Ucrânia. A Rússia também não tem tudo o que precisa para criar uma boa indústria de radares. Ela não tem a microeletrônica exigida para os radares mais avançados, afirma o Global Defense Corps. Também não tem mão de obra, experiência, conhecimento ou talento para construir radares melhores do que os antigos que já possui. Quando a Ucrânia destrói radares, sobrecarrega a indústria russa, que tem dificuldade para repô-los totalmente. Além disso, a Ucrânia abre portas. Os 3 radares destruídos perto do Mar de Azov em 13 de julho não conseguirão detectar drones ucranianos amanhã. Não sabemos quais sistemas exatos os drones da Ucrânia destruíram, mas isso pouco importa. Mais radares inativos aumentam chances de novos ataques. A Ucrânia ainda pode destacar a ironia de que as armas que esses radares detectariam foram as mesmas que os eliminaram do conflito. Ainda estamos nos destaques. Restam alguns outros alvos da Ucrânia para tratar, além de explicar o que a expansão da campanha aérea da Ucrânia representa para o futuro da guerra com a Rússia. Mas antes de chegarmos a tudo isso, você está assistindo ao The Military Show. Se gosta do canal, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana explicamos tudo detalhadamente. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Depois, a Ucrânia mirava um alvo maior do que radares em suas 24 horas de destruição. Esse alvo era a base aérea de Bakhmut. Localizada na Crimeia ocupada, a cerca de 14 quilômetros de Kerch, essa base supostamente foi abandonada em 1996. Ela não está mais abandonada.
Embora a Rússia não use Bakhmut para o propósito original, ainda há hangares que a Rússia utilizava para armazenar equipamentos especializados e veículos militares. Esse fato a tornou alvo da campanha de bloqueio logístico da Ucrânia, que atacou em 13 de julho. Ainda não se sabe quão bem-sucedido foi esse ataque. A Ucrânia não forneceu detalhes, além de mencionar que a base foi atacada. Curiosamente, Bakhmut não foi a única base militar visada pela Ucrânia em 13 de julho. De acordo com o Moscow Times, o FSB da Rússia afirma que frustrou ataques ucranianos contra as bases aéreas de Chagol e Ukrainka, que ficam nas regiões de Chelyabinsk e Almira, respectivamente, na mesma noite em que a base de Bakhmut foi alvo. Só que desta vez não foram drones. O FSB menciona a prisão dos responsáveis, sugerindo que uma operação de sabotagem estava em andamento. Isso pode ser visto como uma pequena vitória para a Rússia, em uma de suas piores noites na guerra. Não é muita coisa, é verdade, mas teria sido humilhante ver sabotadores tendo sucesso em bases no interior da Rússia, enquanto os drones da Ucrânia destruíam mais de 1.700 alvos em outros lugares. A Ucrânia deve tentar novamente. Essas bases, como tudo na Rússia, estão longe de ser seguras. Voltando para mais sucessos ucranianos. Enquanto aguardamos mais informações sobre o ataque a Bakhmut, também vimos que a Ucrânia realizou alguns ataques bem-sucedidos na região de Porto Kavkaz. As duas balsas que mencionamos anteriormente estavam entre os alvos. Operadores de drones da Ucrânia destruíram 3 tanques de petróleo no complexo de transbordo deste porto e um trem usado pela Rússia para levar combustível até a estação de cargas de Kavkaz. Dizemos isso quase diariamente. Mais combustível destruído enquanto a Ucrânia segue isolando a Crimeia. Mas mais do que isso, outro ataque bem-sucedido contra o Porto Kavkaz envia a mensagem aos ocupantes na Crimeia de que Putin não é mais capaz de protegê-lo. A Ucrânia pode atacar esse porto durante a maior noite de ataques já feita, o que começa a fazer esse tipo de ação parecer fácil para a Ucrânia. Afirmamos que a Ucrânia atacou novamente o Porto Kavkaz, pois semanas atrás, esse porto já havia feito parte de um ataque ucraniano dos 2 lados da ponte de Kerch, o que fazia parte da mensagem que acabamos de mencionar. A Ucrânia devastou o porto. No dia 21 de junho, um ataque de drones ucranianos teve como alvo as instalações de armazenamento de combustível do porto, causando um incêndio tão grande que foi captado por imagens de satélite. O incêndio fechou um porto usado pela Rússia para levar munição, armas e combustível à Crimeia. E a Ucrânia espera repetir isso com um ataque de 13 de julho. Temos mais um destaque para você antes de seguirmos em frente. A maioria dos ataques que mencionamos ocorreu nos territórios ocupados ou nas águas próximas à Crimeia. A Ucrânia também preparou uma surpresa para uma instalação especial em Vyaznik, no Krai de Stavropol, Rússia. A cerca de 600 quilômetros da Ucrânia, Vyaznik abriga um depósito de petróleo que contém um grande parque de tanques de armazenamento. A instalação armazena petróleo e combustível enviados para a Crimeia e para as forças de ocupação russas no sul da Ucrânia. Considere isso como parte de uma rede feita para transportar petróleo e combustível das refinarias russas aos locais onde são mais necessários. O ataque ucraniano ao depósito teria começado na noite de 12 de julho, segundo o relatório do prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. A Rússia diz ter repelido o ataque. 3 drones foram abatidos até as 3h19 do dia 13 de julho, afirmou Sobyanin. Mas o que ele não explicou é porque um incêndio de grandes proporções estava ocorrendo na instalação justamente na hora em que ele afirmava que as defesas aéreas russas estavam lidando com o problema. Alguém está sendo faltando com a verdade. Logo usarão as mesmas desculpas sobre destroços de drones para justificar o sucesso das defesas aéreas russas, mesmo com o alvo do ataque ucraniano em chamas. A Ucrânia não vai se importar. O ataque ao depósito de Vyaznik deu início a uma noite em que o terror caiu sobre os ocupantes russos em uma escala nunca vista antes. Para piorar, esse depósito fica muito perto de Moscou. Mais um lembrete da Ucrânia de que seus drones podem atingir a capital, caso Putin tenha esquecido. Tudo isso nos remete à manchete do início do vídeo. 1.725 alvos russos foram atingidos pela Ucrânia em 24 horas. Esse número parece difícil de acreditar, principalmente em comparação ao que a Ucrânia alcançou recentemente com sua campanha de longo alcance. Com a expansão da campanha, a Rússia enfrenta sérios apuros. Aqui está o motivo. Estamos vendo a ampliação do alcance e escala da operação de longo alcance da Ucrânia. O próprio SBU diz isso, afirmando:
A destruição simultânea de dezenas de alvos em diferentes locais remotos em uma única noite mostra que o SBU está ampliando a escala de suas operações especiais de longo alcance. Infraestrutura militar e petrolífera crítica da Rússia seguirá queimando, conforme mostramos nos ataques deste vídeo. O SBU não está mentindo. Os dados indicam que a campanha de ataques em profundidade da Ucrânia aumentou tanto que a Rússia não consegue mais contê-la. Antes de a Ucrânia bater esse recorde em 24 horas, a United 24 Media publicou um relatório interessante, mostrando o quanto a campanha de longo alcance da Ucrânia cresceu. O veículo afirma que nos primeiros 6 meses de 2026, a Ucrânia atingiu 697 alvos dentro da Rússia, custando ao Kremlin cerca de 6,1 bilhões de dólares nesse processo. Esse número inclui apenas alvos na Rússia, como refinarias de petróleo atingidas por drones ucranianos ao longo do ano. Incluindo os ataques de médio alcance da Ucrânia, podem ser somados mais 7.028 alvos inimigos, afirma o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Esses números revelam que a noite de 1.725 ataques da Ucrânia deve ter incluído principalmente alvos na linha de frente. Os alvos de médio e longo alcance foram destaque, mas a Rússia também perdeu muitos equipamentos e soldados. Syrskyi diz que esses números demonstram que a Ucrânia não tem mais problemas para atingir o que quiser em distâncias médias e longas. A Rússia pouco pode fazer para evitar que drones ucranianos atinjam seus alvos. E se isso já não fosse ruim o bastante, a Ucrânia também está tomando medidas para fortalecer sua campanha de longo alcance. Poucos dias antes da noite recorde da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a criação do Comando de Impacto de Longo Alcance. Oficializado por um decreto presidencial, esse comando vai formalizar e centralizar os recursos de longo alcance da Ucrânia, tornando uma campanha que já está devastando a Rússia e os territórios ocupados ainda mais letal, eficiente e eficaz. Putin deve estar balançando a cabeça sem acreditar. A Ucrânia já causa estragos sem essa estrutura de comando, então ele só imagina o que está por vir quando a nova organização entrar em ação. Tudo isso faz parte da estratégia ucraniana para desarticular tudo o que torna possível a Putin continuar sua guerra. O conceito é simples e tão antigo quanto a guerra. Eliminar a fonte do poder russo na Rússia e territórios ocupados, enfraquecendo soldados na linha de frente e impondo altos custos. O diferencial dessa abordagem tradicional de domínio aéreo é como a Ucrânia está agindo. A Ucrânia tem uma força aérea razoavelmente decente, mas está longe de ser grande o suficiente para cobrir todo o território ucraniano, muito menos voar até a Rússia para eliminar alvos. A Ucrânia está optando por usar drones e seus próprios mísseis de cruzeiro de baixo custo para atacar e destruir a máquina de guerra russa internamente. A superioridade aérea tradicional já não é necessária. A Ucrânia pode lançar milhares de drones mensalmente no campo de batalha e além, dificultando o avanço russo, destruindo petróleo e combustível e atingindo alvos que a Rússia julgava inalcançáveis. É uma estratégia genial e assimétrica da Ucrânia, e só vai melhorar à medida que a guerra avança. A Rússia está sentindo o impacto de várias maneiras, principalmente na crise de combustível que se tornou tão extensa que afeta todo o país. Tanques de combustível, óleo e instalações de armazenamento foram alvos da Ucrânia em 12 e 13 de julho. Isso já acontece há meses. A estratégia da Ucrânia fez com que a produção interna de gasolina da Rússia caísse a um ponto em que só consegue atender 65% da demanda sazonal do país. A Rússia está com uma falta de até 45 mil toneladas métricas de combustível por dia agora, o que a está forçando a buscar combustível de outros países só para conseguir acompanhar a demanda. Segundo o relatório de 14 de julho, a United 24 Media informou que a falta de combustível na Rússia é tão grave que está causando o cancelamento de licitações de combustível para manter os serviços de emergência da Rússia abastecidos. A Ucrânia está expondo o que já foi uma das maiores forças da Rússia como sua maior vulnerabilidade. A Rússia não deveria faltar combustível, pois é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. O sistema político centralizado da Rússia, onde todas as decisões dependem de um homem obcecado pela Ucrânia, impede uma reação rápida do país. A Rússia fica paralisada, esperando Putin decidir enquanto drones ucranianos voam. Não existe resposta coordenada de crise para o cidadão russo comum, só uma esperança vaga de que a Ucrânia recue e a Rússia se recupere no futuro. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Uma noite de ataques recorde mostra isso. Mas a Rússia sabe que ainda enfrentará muito mais disso.
O que a Ucrânia fez em 13 de julho integra uma operação de 40 dias, anunciada no fim de junho, e que, segundo a Ucrânia, foi planejada para pressionar Putin a encerrar sua guerra. Menos da metade da operação foi concluída, segundo Zelensky, que afirma ser baseada em sanções de médio e longo alcance da Ucrânia. A Rússia consegue suportar mais algumas semanas disso? Ela aguenta o que a Ucrânia planeja se a operação de 40 dias não der o resultado que Zelensky espera? Parece cada vez mais que a resposta para essas perguntas é não. A Rússia nunca perdeu tanto em um único dia. Não seria surpresa se em alguns dias ou semanas dissemos o mesmo após a Ucrânia lançar outro enxame de sanções cinéticas ainda maior que o que acabamos de ver. Por ora, a Ucrânia seguirá ampliando o placar de 2026, e é de se admirar que a Rússia tenha conseguido chegar até aqui neste ano. No final de junho, a Ucrânia revelou a dimensão de uma tempestade de ataques de 2026 que escureceu os céus da Rússia. Novos marcos foram atingidos, as defesas russas estão sobrecarregadas. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais da nossa cobertura sobre as últimas vitórias da Ucrânia contra a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.